Galera, a gente tem que entender que o processo de independência dos países, das colônias espanholas, elas foram muito marcadas, absurdamente marcadas pela participação popular, principalmente de indígenas e dos negros, que vieram também ser alguns escravizados, mas sobretudo dos indígenas. Tanto que quando vocês olham os países latino-americanos, excetuando Brasil, Uruguai, Argentina, cara, você vê uma linha étnica muito próxima. Então, sim. Entretanto, gente, eu fiz questão de destacar um ponto aí claríssimo a vocês. Projetos políticos e setores sociais diferentes. O processo de independência da América Espanhola foi extremamente heterogêneo. E aí a gente tem algumas explicações que nos leva a compreender. Como vocês bem sabem, gente, a Espanha, diferente de Portugal, dividiu suas colônias em vices-reinados. Dividiu em vices-reinados a fim de melhor administrar. O Brasil tentou fazer algo parecido. O Brasil, Portugal tentou fazer algo parecido no Brasil com as capitanias hereditárias. Bom, não preciso nem de falar o que deu essas capitanias hereditárias, que nós já sabemos muito bem do grande fracasso. Algo parecido. A Espanha fez, e querendo ou não, deu certo em grandes vices-reinados. Vice-reinado do Rio Prata, vice-reinado do Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Muito bem, muito bem, muito bem. Dividiu o território em 4 vices-reinados. Lembrando que, além desses 4 vices-reinados, que toda a América fora dividida, América Espanhola, você tinha o que nós chamamos de terras de segunda, que eram territórios menos expressivos, tá bom? Menos expressivos. E para além desta divisão, que, gente, inclusive é só a gente analisar na grande fragmentação da América Latina, o elevado número de países que nós temos na América Latina, quando a gente pega o Brasil e compara aos outros países da América Latina, a gente vê a diferença territorial. E esse processo de independência, além de ter projetos políticos diferentes devido à divisão da América Espanhola em vices-reinados, toma essa nota, isso é importantíssimo. Você tinha setores sociais diferentes. E aí eu faço questão de destacar que você tinha ideais políticos muito diferentes. Dentro da América Espanhola, a gente tinha um personagem, grupos, personagens que são fundamentais para entender a América Espanhola, que são os crioulos. Criollos, olha só, os crioulos, que eram descendentes de espanhóis, nascidos aqui na América, de grande poder político dentro do território latino-americano, dentro da colônia, mas de zero influência no reino, de zero influência na metrópole espanhola. Então eles mandavam aqui, lá na Espanha não. Por exemplo, Simão Bolívar, crioulo, filho de gente poderosa, grande latifundiário, mas latino-americano. Então, ele não tem influência na Espanha, mas tem grande poder, e a gente sabe o resultado que se deu de uma grande articulação política a ponto de libertar geral aí, de auxiliar no processo de independência geral. Então, isso é importantíssimo, beleza? Então, este item AB envolveu projetos políticos e setores sociais variados, que se confrontaram no momento da constituição dos novos estados. Muito bem. 2 pontinhos aí importantes, gente. Por quê? Embora a independência dos países da América Latina se deu, sim, com grupos sociais extremamente heterogêneos, você tinha a consolidação de vices-reinados e grupos sociais de interesses diferentes. Crioulos, por exemplo, que eram pessoas de grande posse na América. Então, isso vai fragmentar o território. Tanto, gente, que a gente não precisa nem de ficar
elucidando aqui esta fragmentação. É só você olhar o próprio mapa da América Latina e você vai ver que tem o Brasil e aí os vários países da América Latina, muito representado pelos vices-reinados, beleza? Porque não é a C, a D e a E. Vamos lá. C. Manteve a unidade territorial das áreas antes controladas pela Espanha. E os novos estados organizaram-se numa federação. Ah, gente, não adianta. É o antigo sonho da América Unida para combater os avanços imperialistas. É o antigo sonho. Infelizmente, nós herdamos esta consolidação dos vices-reinados, acabamos herdando, se fragmentou, e aí, a partir do momento que você se fragmenta, você não tem uma federação, você tem ideais totalmente diferentes. Outra coisa também, que eu fiz questão de destacar ainda ser quando põe, ó, manteve a unidade territorial. Tanto, prestem atenção, tanto não manteve a unidade territorial que nós temos vários países, tal como eu mencionei aqui. Amores, não pode ser a C. Onde está o erro da C? Quando põe manteve a unidade territorial, beleza? Vamos entender por que não pode ser a D. Resultou no afastamento definitivo dos novos estados em relação ao antigo colonizador e na divisão das grandes propriedades rurais entre os camponeses sem terras. Posso falar um negócio? Eu gostaria demais, velho, que essa D fosse certa. Nossa, demais. Mas querer não é poder, né, gente? Querer não é poder. Olha só. Primeiro, não há um afastamento definitivo dos novos estados em relação à Espanha, a começar pelos próprios crioulos que aqui estavam, tinham relações comerciais com a Espanha, embora não aptavam em nada na coroa espanhola, mas tinham relações do mesmo modo que a independência da América Espanhola manteve a estrutura de latifúndio. Aliás, esta independência dos países latino-americanos, e aí eu incluo o Brasil, fora apenas um papel, um documento assinado. Ponto. Porque a estrutura continuou a mesma. Vamos falar da nossa casa? Vamos falar aqui do Brasil? Convenhamos. 1822, independência do Brasil. Primeiro que já começa que quando você tem independência, a estrutura escravocrata continua. Ponto. Mesma estrutura que a metrópole aplicava aqui. Segundo, a independência acontece, o modelo de plantations permanece. Terceiro, a independência acontece, todo mundo que participava do colunho da metrópole portuguesa continua no próprio governo. Quarto, convenhamos, gente, quando há independência, o Brasil tem que pagar absurdo para Portugal, contraindo empréstimo da Inglaterra e basicamente trocando de dono. Ou seja, gente, isso não fora diferente nos países da América Espanhola. Não fora. Se deu a independência. É mais ou menos assim. Acho que a gente pode. Vou fazer uma analogia, que aí vocês vão entender um pouquinho dessa relação e a gente começa a entender alguns atrasos dentro da história que nos trouxeram até aqui. A América Espanhola é como se fosse uma criança de 18 anos, tá bom? Como se fosse uma criança de 18 anos. Por quê? Pai, mãe, eu quero sair de casa. O pai e a mãe, então, vai falar, saia, meu filho, saia. Mas pai e mãe, eu preciso da mesada para sobreviver. O pai e a mãe falam, tudo bem, vou lhe dar a mesada. Então, você se emancipou? Não, você saiu de casa. Você depende ainda economicamente dos seus pais. Claro que eu usei isso aqui uma analogia para nós compreendermos um pouco da América. Por isso que líderes carismáticos na América Espanhola e na América Portuguesa, no Brasil, por isso que o messianismo, a procura do líder, do Messias,
enquanto governo. E aí, gente, a gente não está falando de hoje, a gente está falando ao longo da história. É só ver que a América Espanhola sempre procura um líder para salvar. É compreensível, pois nós, infelizmente, nunca fomos donos da nossa própria história. Somos um resultado de uma exploração colonial. E aí, modelado, desfacelado. Percebam tudo isso. Questão D. Vamos lá? Vamos entender por que não pode. D não. E. Então, o processo de independência na América Espanhola, ocorrido nas primeiras décadas do século XIX, derivou da iniciativa das burguesias locais, que defendiam a igualdade social como base de organização social dos novos estados. Aqui, gente, nós temos dois personagens que eles são antagônicos por si. Burguesia, justiça e igualdade social. Apesar que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está analisando a história. A Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. E o lema da Revolução Francesa era igualdade, liberdade, fraternidade. O que, por vezes, pode dar um back na nossa cabeça. Ora, uma revolução burguesa, igualdade, justiça social. Entretanto, quando a própria burguesia se assume no poder, e aí eu vou usar a Revolução Francesa como exemplo, traz os ideais iluministas e depois aquele papo, cada um por si, filho. Aqui, a burguesia estava muito bem representada pelos crioulos, beleza? Isso aqui é importante. Que eram descendentes espanhóis já nascidos aqui, mas que não optavam muito lá. E os interesses eram muito claros. Gente, qual que é o papo? Eu quero a independência. Você quer independência para quê? Para consolidar um Estado? Para promover a justiça social? Puta, sensacional. Vambora. Não. Eu quero a independência para não ter os tentáculos, os impostos da metrópole interferindo nos meus negócios. Era isso, é o que aconteceu. Gente, vamos fazer uma relação com os Inconfidentes em Minas Gerais? Vamos lá? A Inconfidência Mineira de 1789, um movimento belo que procurava e queria a separação do Brasil em relação à coroa portuguesa. Sim, mas em momento algum a Inconfidência Mineira, por exemplo, falava em acabar com a escravidão. Em momento algum a Inconfidência Mineira, por exemplo, falava em dividir as terras. A Conjuração Baiana, que vai acontecer 10 anos depois, sim, mas a Inconfidência Mineira não. É isso, gente. A burguesia que é o livre mercado. Sabe, que agora é bonito, né? Falar em livre mercado. Falar em vamos, deixe o mercado se autorregula. Gente, o mercado se autorregula para quem tem um capital. Quem não tem precisa do Estado, horas. Beleza? Questão muito boa para a gente compreender não só a América Espanhola, bem como o Brasil, horas. Aliás, não dá, né, gente, para a gente desconectar a América Espanhola de Brasil dentro do contexto colonial. Beleza, lindos? A respeito da expansão europeia, da conquista e da ocupação da América Espanhola, considere as afirmações abaixo. Ponto. Gente, expansão europeia, dentro do contexto de América Espanhola, nós estamos falando de mercantilismo. Então não tem como você desvincular, dentro da história moderna, o mercantilismo da colonização da América Espanhola. Não tem como, tá bom? Inclusive, o mercantilismo era ele que gerava capital, era ele que gerava recursos para manter os absolutistas, os reis no poder. Beleza? Vamos ler aqui item por item para não ter erro. Vamos lá então, ó.